O Evangelho do Dia com o Padre Primo Hipólito. Evangelho do dia, sábado, dia 11, celebramos Nossa Senhora de Lourdes. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 8, versículos de 1 a 10. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias havia de novo uma grande multidão e não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou: quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças. Partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem. E eles os distribuíram ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos. E recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000, mais ou menos, e Jesus os despediu. Subindo logo à barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, tem algumas palavras aqui nesse Santo Evangelho que a gente precisa olhar um pouquinho mais de perto. A primeira palavra é compaixão. Jesus tem compaixão. Tem paixão por aquilo que Ele está fazendo. Tem paixão por estas pessoas que estão com fome. Ele nos ensina que nós precisamos ser a igreja do pão, a igreja que distribui, a igreja da partilha, pois Ele mesmo faz isso quando nos dá o próprio pão, nos dá o vinho e diz: isso é meu corpo, isso é meu sangue, na celebração da Eucaristia. Então, um ser divino e humano, Jesus, nos ensina que temos que ter paixão, principalmente por estas atividades, por essas realidades tão difíceis que o ser humano passa. Nós precisamos também experimentar essa compaixão do Senhor, essa compaixão de Deus Pai, compaixão de Jesus em nós. Nós precisamos deixar com que o próprio Jesus tenha essa paixão por nós, para que nós possamos também ter paixão por essas realidades difíceis que nós encontramos. Como diz o próprio Evangelho, é fácil a gente andar com quem a gente gosta, é fácil a gente andar com aqueles que têm recursos, mas e andar e caminhar com aqueles que não têm nada? Só a paixão, só a compaixão por esta realidade, só descendo ao encontro dessas realidades é que nós vamos de fato perceber que nós somos tão pequenos e que nós podemos ajudar em muitas pessoas que estão por aí. Outra palavra muito importante que nós devemos perceber no dia de hoje é a graça. Quando Jesus pega aquele pouco, mas pega aquele tudo, esses 7 pães e alguns peixinhos, Jesus dá graças a Deus, para que Deus possa participar com a sua graça neste momento. Será que nós temos esta ousadia de, nas coisas do nosso dia a dia, no almoço, numa janta, ou no momento de fartura, ou no momento de escassez, a gente poder naquele pouco dizer: graças a Deus que nós temos isso? Graças a Deus que eu tenho esta família? Graças a Deus que eu tenho essas pessoas que estão ao meu lado. Não são perfeitos, porque eu também não sou perfeito, mas eu dou graças a Deus. Graças, ele lembra de agradecimento. Agradecer pela graça recebida.
pela graça de estarmos aqui, estarmos vivos e pela graça de termos condições necessárias para sobreviver, fazer outras pessoas também sobreviverem e também se alegrarem no Senhor. Então veja que nós precisamos ter compaixão e também nessa compaixão viver pela graça de Deus, agradecer em tudo aquilo que nós fazemos. Faça isso, meu irmão e minha irmã, tenha compaixão. Agradeça em tudo aquilo que vai acontecendo na sua vida, até as coisas negativas, que elas vão se transformar em positivas. Pensa nisso, reza bastante, Deus te abençoe, Deus te guarde e que a Mãe do Perpétuo Socorro vos cubra com o seu manto sagrado. Amém.